Olá, amigos, hora do estudo da lição número 13, a parte de segunda-feira, falando sobre dois grandes males que existiam na igreja no tempo do apóstolo Paulo e que ele procurou corrigir isso através, então, de orientações seguras, né? Ele falou sobre a avareza e a impureza sexual. Importante frisarmos que o apóstolo Paulo tinha uma dificuldade para orientar as pessoas, porque as pessoas não conseguiam, assim, aprender ou captar. Isso porque a cultura grego-romana, ela permitia que, por exemplo, o homem, se ele fosse discreto, podia ter qualquer tipo de situação sexual, desde que ele fosse discreto. Então, o apóstolo Paulo tinha dificuldade de convencer as pessoas para que as pessoas tivessem um comportamento adequado. Por isso ele chegou a dizer que a pessoa tinha que ter o leito sem mácula, a pessoa tinha que ser uma pessoa assim coordenada, uma pessoa assim que tivesse ordenação pessoal para que ele pudesse então ter assim as bênçãos de Deus. Então nós temos que estudar hoje sobre as consequências que podem assim tomar para a vida da pessoa quando a pessoa extrapola situações como, por exemplo, amor ao dinheiro, a avareza. O apóstolo Paulo recomendou que as pessoas ficassem livres da avareza, da impureza sexual. O amor ao dinheiro, ele chegou a escrever a Timóteo, é a raiz de todos os males. A pessoa fica desesperada por dinheiro e não vê mais nada. Ou seja, ele consegue assim ultrapassar todos os limites por causa do amor ao dinheiro. E chega até mesmo a ultrapassar a adoração a Deus por causa do dinheiro. Há algumas pessoas que trabalham ao sábado e são adventistas. Por quê? Porque não conseguem deixar de ganhar dinheiro. Não posso fechar o meu negócio, não posso deixar lá um empregado na oficina ou na loja e vou para a igreja. Eu conheço alguns assim, por incrível que pareça. E o pastor já foi conversar com ele, pastor, eu não posso fazer isso, porque senão eu sou de um clube de comerciantes, se eu fechar um sábado, eu acabo perdendo a minha clientela. Eu conheci um irmão, numa cidade ele tinha uma farmácia, e ele fechou ao sábado, e eles haviam feito um plantão onde ele deveria abrir ao sábado. Ele disse, não vou abrir a farmácia ao sábado. Eles disseram, então você está fora do nosso grupo de comprar medicamentos no fornecedor, porque comprava em lote, saía mais barato. Ele disse que teve que fechar a farmácia, ou seja, foi à falência, porque não conseguia assim, acompanhar os preços dos concorrentes. Tudo porque ele não queria abrir no sábado. Há pessoas que são avarentas, têm amor perdido ao dinheiro. A pessoa não consegue, a pessoa que não dá dinheiro nem para a esposa, nem para o filho, fica acumulando aquele desespero, aquela consulta na conta, os investimentos, e quando os investimentos assim baixam, como por exemplo numa guerra, as ações baixam, a pessoa fica desesperada, os juros baixam, as taxas baixam, a pessoa perde dinheiro, fica no desespero, fica num estresse total dentro de casa e fica dando patada em todo mundo. Então, o apóstolo Paulo tinha pessoas desse tipo na igreja dos hebreus, na igreja dos Coríntios, de Corinto, tinha na igreja de Filipe, dos filipenses. Então ele queria fazer as pessoas entender que se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, isso se chama idolatria. E o amor ao dinheiro acaba se tornando uma idolatria. Não é à toa que Deus nos aconselha a uma vida piedosa, assim, uma vida sem ambição, sem ambição egoísta, logicamente. Ambição temos que ter, lógico, isso é natural. Mas ambição egoísta é uma doença. Acaba sendo uma doença. E isso atrapalha a vida espiritual da pessoa. Num navio que estava no Oceano Atlântico, de repente deu-se o sinal de que o navio estava com um rombo no casco. E o navio começou a afundar. Começou então, eles chamam de adernar. Começou ele a virar para o lado direito, porque é onde estava o furo e onde a água estava entrando e estava fazendo o navio afundar. Todo mundo correu para os botes salva-vidas e o comandante dando ordem, e as pessoas então entrando nos botes, se assentando, colocando colete salva-vida, e o comandante dando aos gritos, por favor, você oriente, sente ali nos locais, dentro dos barcos. Até que uma pessoa disse, capitão, tem um homem no restaurante, ele disse que não vai sair do navio, ele vai afundar com o navio. O comandante disse, não é possível. Correu lá no restaurante, o homem sentado numa mesa, ali tomando ali uma bebida e tranquilo, olhando para frente. O capitão disse, amigo, depressa, vamos para o barco salva-vida. Ele disse, não vou. Como não vai? O senhor ficou doido? Eu vou afundar com o navio. Não é possível, não vou deixar de fazer isso. Ele disse, capitão, eu passei a vida inteira vivendo como pobre. Eu vim garimpar aqui nesse país de onde nós saímos, eu consegui mais ou menos uns 200 quilos de ouro.
está comigo, estou levando na bagagem. Capitão, se eu entrar no barco salva-vida, eu vou ter que deixar o meu ouro aqui. Eu não vou viver pobre de jeito nenhum. Sinto muito, mas olha, para mim esse ouro é tudo que eu tenho na minha vida. Faz o seguinte, capitão, está aqui minha identidade. O senhor faz o seguinte, quando o senhor chegar em terra firme, e a imprensa vir procurar o senhor, por favor, dê minha identidade e diga para noticiar que eu morri completamente rico, podre de rico. Eu quero que a pessoa tenha essa imagem de mim. Eu não vou viver como pobre. Então aquele homem afundou com o navio. Veja, isso se chama amor ao dinheiro. Morreu como ele queria. Ele disse que queria morrer rico. Morreu da forma como ele queria. A pergunta número 2 da lição de segunda-feira diz o seguinte: com que palavras a Bíblia nos recomenda que evitemos esses dois males, avareza e impureza sexual? Diz assim o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 13, verso 4 e 5, ele diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com aquilo que vocês têm, porque Deus disse: eu não te deixarei, nem jamais te desampararei. O apóstolo Paulo, além de dar um conselho, ainda dá uma motivação e diz que Deus está dizendo: não vou te desamparar. Pode ficar sossegado, tranquilo. Não seja avarento. Não tenha amor ao dinheiro. Não se apegue ao dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um mau patrão. Lucas 18, de 10 a 18, diz Jesus dizendo para as pessoas, para os fariseus: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e aborrecerá o outro, ou se chegará a um e vai desprezar o outro senhor. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam essas coisas e zombavam de Jesus. E Jesus disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque ele sabe que dentro dos vossos corações existe, na verdade, vocês são pessoas devassas. Vocês devem saber que aquilo que é elevado entre os homens, para Deus é uma abominação. E é mais fácil passar o céu e a terra do que mudar um ti ou um i ou um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Jesus, então, falou nesse momento sobre a avareza e sobre a impureza sexual. Eu estava numa igreja, um irmão passando a lição disse: irmão brasiliano, quero fazer uma pergunta. Esse irmão aqui, ele deixou a mulher dele e já casou com outra. Ele é adúltero ou não é adúltero? Eu falei: e é isso, irmão? Que pergunta é essa? O irmão está constrangendo a pessoa. Eu nem conheço a história do irmão. Está me colocando nessa camisa de força para que eu responda e condene o irmão aqui, ou absolva ele de acordo com a sua pergunta. Calma, não é assim. Eu tenho que conhecer a história, saber o que aconteceu, para dar assim uma opinião. Não é assim uma pergunta assim a queima-roupa e quer que eu dê o veredito. O irmão está parecendo os fariseus que perguntaram para Jesus: essa mulher foi pega em adultério. Moisés mandou apedrejar. O que o senhor fala? O senhor está fazendo a mesma coisa comigo. O senhor quer me colocar contra a parede para que eu dê um veredito, para de repente confirmar a sua ideia. Eu não vou dar opinião. Mas Jesus Cristo disse de maneira clara: vocês que são avarentos, vocês não vão entrar no reino do céu. E Jesus disse: aquele também que adultera, e Jesus até ampliou o conceito do adultério. Ele diz assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, até o pensamento, Jesus disse, pode ser considerado como uma transgressão do mandamento. Isso Jesus disse aos fariseus. Então, a primeira parte, nós falamos, o apóstolo Paulo falando aos hebreus: venerado seja entre todos o leito sem mácula. Jesus Cristo falou aos fariseus que os avarentos não herdarão o reino de Deus, e aqueles que também são impuros. Agora, 1 Coríntios 5, verso 1, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios se nomeia tais
traz problema. Como, por exemplo, o homem que abusa da mulher do seu pai. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, aos Coríntios. Porque o apóstolo Paulo estava dizendo que o que existia era uma abominação sexual dentro da igreja. Efésios 5, verso 3 a 5, Paulo escreve aos Efésios dizendo o seguinte: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes vocês devem trabalhar com ações de graça, porque bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, e nem aquele que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo foi pesado aqui com os Efésios. Veja que na igreja de Corinto tinha problema, na igreja de Éfeso tinha problema também. O apóstolo Paulo fala sobre a impureza sexual, sobre a avareza. E Colossenses 3, verso 5, Paulo escreveu à igreja dos Colossenses dizendo o seguinte: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, evitai a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então, o problema era sério nas igrejas que Paulo ministrava ali aconselhamento. Havia muitos problemas. Por isso que, ao escrever aos Hebreus, Paulo estava dizendo assim, vocês devem evitar toda a avareza e a impureza, porque isto não agrada a Deus. Então, para a pergunta, com que palavras a Bíblia nos recomenda que evitemos esses dois males, a avareza e a impureza sexual? Resposta: a Bíblia nos dá sérias advertências contra o amor ao dinheiro, que é a avareza, e contra a imoralidade sexual de todas as formas. Deus deseja que tenhamos pureza na vida. As pessoas pensam que pureza é apenas a pessoa evitar. Se a pessoa pensar, só está faltando a oportunidade para a pessoa executar, por exemplo, uma impureza. Só falta a oportunidade. Deus disse bem claro, através do apóstolo Paulo, tem que evitar as impurezas. Tá? A irmã White, em uma de suas cartas, ela dizia assim: cuidado, irmão X, quando a irmã Y olha por entre os bancos com aquele olhar malicioso. Cuidado, queridas irmãs, quando aquele irmão segura a sua mão na despedida da igreja de uma forma mais carinhosa. Vocês estão em grave perigo diante do Senhor. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Testemunho Seleto fala muito sobre isso aí. As pessoas devem ter cuidado com essas coisas dentro da igreja, tá? A gente vê tantas situações, pessoas sendo disciplinadas, né? Porque ultrapassaram o limite. A pessoa tem que ter um limite. Então, até diz assim, vocês devem evitar a afeição desordenada. Ou seja, uma pessoa que tem verdadeira obsessão por outra pessoa e é capaz de fazer qualquer coisa por aquela pessoa. Tá? Então, veja, tem que evitar isso, porque as pessoas são fracas, são seres humanos. Como aquele padre que estava rezando aquela missa e na frente uma moça com um vestido bem colante, um corpo bonito, escultural, e o padre rezando a missa e dizendo corpo de Dio, corpo de Dio, e ele estava ficando desassossegado com o corpo daquela moça. Ela cruzava a perna para lá, cruzava a perna para cá, e o padre chegou uma hora que ele perdeu a estribeira, perdeu a linha. Em vez de ele falar, corpo de Dio, ele olhou a moça e disse, Dio, que corpo, e a igreja caiu na risada. Então, já é uma pessoa que é um ser humano. Sendo tentado, a pessoa, chega uma hora que a pessoa não suporta. Então, o apóstolo Paulo diz assim, se você deve ter cuidado com o leito, sem mácula, venerado seja entre todos o matrimônio. Porque no tempo do apóstolo Paulo, as pessoas faziam casamento. Jesus diz, qualquer que der carta de divórcio para a sua esposa sem nenhum motivo justo, seja adultério, por exemplo, comete adultério também e vai responder diante de Deus. Os fariseus, os judeus, por qualquer motivo, estavam dando uma carta de divórcio. Eu não gostei de você, já ficou gordo demais, dá aquele carta de divórcio, volta para casa do seu pai. Não quero mais você porque você está com um bafo. Pronto, e já dava carta de divórcio. Não quero mais você porque você, por exemplo, está muito magra, e já dava carta de divórcio. Jesus disse, não pode. Então Moisés falou porque vocês são incrédulos. Por isso que ele colocou isso na lei, porque vocês são incrédulos. Mas a pessoa correta, a pessoa vai até o fim com aquilo que ele se comprometeu diante de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, cuidado com a impureza sexual. Ou seja, nós vemos hoje pessoas que
são viciadas em pornografia. Pessoas que, por exemplo, no computador, no celular, essas pessoas têm, assim, sites, têm, assim, aplicativos adultos que a pessoa vê, assim, verdadeiras aberrações. Seja sexo com animal, sexo com um monte de pessoas juntas. Isso, ou seja, acaba sendo uma impureza sexual. Então, tem que tomar cuidado com essa questão, porque muitas pessoas se perderão por causa dessas impurezas. O apóstolo Paulo diz, os adúlteros não entrarão no reino do céu. Os impuros não entrarão. Os devassos. O que é uma pessoa devassa? É a pessoa que quer fazer tudo que, assim, a imaginação dele assim, permite. É a pessoa devassa. Pessoa que, assim, quer extrapolar tudo. Eu não gosto desse tipo de sexo, eu quero um sexo diferente, um sexo animal. São pessoas que, sim, assim, tem que ter controle. Por isso o apóstolo Paulo falou que esse assunto é muito sério. Pode tirar a pessoa da presença de Deus e pode tirar a pessoa também da vida eterna. Por isso é preciso tomar cuidado. Tem aqui um texto de Ellen White, que está Fundamentos da Educação Cristã, página 422, ela escreveu o seguinte: o mundo está entregue aos prazeres, prevalece a imoralidade por causa da avareza, e são desprezados os direitos dos fracos e desamparados, e por todo o mundo as grandes cidades rapidamente se estão tornando focos de iniquidade. Está vendo? Está aumentando, diz ela, os prazeres. As pessoas não querem mais o prazer normal, querem um prazer extrapolado. Então isso, ela diz, a grande cidade está ficando contaminada com esse tipo de situação. E isso será perigoso para a vida dos cristãos. Quantas pessoas caindo na fé, porque não conseguem suportar uma tentação, e a pessoa cai mesmo, hein? A pessoa cai porque a carne é fraca. Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus abençoe você. Entre em oração e vigie cada vez mais. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que haja uma bênção para o nosso coração. Precisamos, Senhor, estar alerta, vigiando, para que nós não caiamos em tentação e, pelo contrário, nós possamos dominar o nosso espírito, assim, carnal. Que o Espírito Santo nos ajude nesse domínio. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. E olha, veja que a lição de hoje foi cumprida, mas foi necessário, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma segunda-feira feliz. Fica com Deus.